Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor para os irmãos, eu sou o pastor Luiz Henrique da Decol Matriz. Estamos uma vez mais na responsabilidade de comentarmos sobre a lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical deste domingo 3 de setembro de 2023. Tem como tema a renovação cotidiana do homem interior. Leitura diária deste sábado tem como tema a busca do Espírito de Deus por crentes que tomam posição contra o mal. O versículo base se encontra em Ezequiel, capítulo de número 22, verso de número 30, que diz assim: Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Queridos irmãos em Cristo, Israel estava vivendo um momento de pecado e rebeldia contra o Senhor. Não é diferente no mundo em que vivemos, aonde o pecado toma conta da humanidade. Vivemos um mundo de pecado, um mundo tenebroso, mas ainda existe crentes que se posicionam diante do mundo tão terrível. Quando nós lembramos disso, lembramos em Gênesis, no capítulo de número 18, quando Sodoma e Gomorra, uma cidade altamente pecaminosa, e Deus resolve destruir aquela cidade em virtude do seu pecado. Mas Deus tem um homem chamado Abraão que intercede pelo seu sobrinho Ló e sua família que ali estava. O versículo de número 26 de Gênesis, capítulo de número 18, diz assim: E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. Mas em Sodoma e Gomorra não tinha 50 justos, nem 10 justos sequer, mas tinha um homem chamado Abraão que se posicionou em favor do seu sobrinho chamado Ló como intercessor, e Deus poupou a vida de Ló e suas duas filhas. A Bíblia nos fala, no livro de Daniel, no capítulo de número 3, que 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. E no capítulo de número 3, e o verso de número 18 diz assim: Mas se não for, que saiba tu, ó rei, que nós não serviremos aos deuses e nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. 3 jovens que se posicionaram diante de um sistema idólatra e pecaminoso na Babilônia, mas permaneceram firmes, e Deus deu o livramento na fornalha de fogo com o 4º homem da fornalha de fogo. Apocalipse, capítulo de número 2 e o verso de número 10, a última parte desse versículo diz: Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena se posicionar no mundo pecaminoso em que vivemos. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, e o verso de número 13, ele diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firme. Queridos irmãos, os dias são maus, mas vale a pena nos posicionar e permanecermos firmes na presença do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe. Ainda existe uma igreja posicionada, combatendo contra o mal e o império das trevas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.